começando mais um Culto Circuito. No programa de hoje eu converso com Rafael Gomes, juiz forano que lançou recentemente seu segundo livro, O Animal de Estimação e Outros Contos. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Ian? Seja bem-vindo ao programa Culto Circuito. Obrigado, eu agradeço. Rafael, são 29 contos, 29 histórias fantásticas. Conta pra gente um pouquinho da produção desses 29 contos. Olha, Leão, na verdade esse livro ele tem uma história longa. Acho que o primeiro conto eu escrevi em 2002, né? Então são mais de 10 anos de preparação, até juntar um volume de histórias que tivesse uma afinidade assim, temática, que desse para compor um livro, né? Então ele percorre desde quando eu comecei a escrever, lá com 20 anos de idade, e ele tem uma característica que os contos, como são literatura fantástica, né? Ele abrange uma parte da minha produção, que é a parte fantástica. E eu acho interessante que é o seguinte, são contos que se relacionam tematicamente e trabalham com a parte das metáforas. São metáforas da sociedade, metáfora dos preconceitos da sociedade. Então é um livro que tem essa ressonância, ele tem essa unidade. Não são contos que, apesar de serem independentes, eles conversam entre si tematicamente. Isso torna o livro uno. Assim. Então, para mim, a parte de produzir o livro não foi apenas escrever contos. Meu interesse é escrever algo que tivesse unidade, que tivesse uma ressonância comum. Para mim, essa é a parte importante da produção do livro, que foi mais onde eu trabalhei mais, onde eu me dediquei mais. Você acredita que trabalhar, né, escrever sobre o fantástico, sobre o absurdo, isso, de certa forma, facilita a criatividade ao escrever? Eu acho que sim, porque a literatura, ela permite tudo. Né? Na literatura você pode, como Kafka, né, o sujeito pode acordar de manhã transformado numa barata. A literatura não tem limites, porque ela não depende de um meio orgânico para se expressar. Na verdade, a escrita é regida pelo imaginário, né? Sim, a própria criatividade, né? Sim, a criatividade não tem limite, né? O limite é a criatividade do escritor. Então eu posso trabalhar o que eu quiser, e a literatura fantástica tem essa abertura maior do que a literatura realista, né? Não se prende a um modelo já conhecido. Eu posso fazer o que eu quiser. E isso para quem é escritor, isso é muito gostoso. Ô, Rafael, são 29 contos. Há alguma ligação entre eles? Há uma continuidade? A continuidade é temática, né? Não há uma ligação nas histórias, não há personagens que percorrem mais de um conto, né? A continuidade é na ressonância que eles têm como literatura temática, como literatura fantástica, né? Então, uma temática mais uma temática que tem essa vibração parecida, né? Animal de estimação, é o primeiro conto. Por que animal de estimação? Por que o animal de estimação? O animal de estimação, quem pegar para ler vai ver que ele é um mistério até para os personagens do conto. Não é? Esse é o charme dele, porque ele é um animal que ele passa a dominar a vida do seu dono, né? E o dono passa a viver em função dele, né? Na verdade, o dono acaba sendo o animal de estimação daquele animal. E a metáfora que eu faço no conto para a gente pensar até que ponto a gente se deixa levar por coisas que a gente cria. E é um conto que trata da injustiça, da exploração, porque o sujeito, é um sujeito pobre, faxineiro de restaurante, e passa a viver em função do animal de estimação que cresce sem parar, o animal que não para de crescer. Tem uma relação com os problemas que a gente cria para nós mesmos. Tem alguma relação com o domínio? Sim, sim. Com o domínio e com se deixar dominar por situações da vida, né, que dominam a nossa vida, vão crescendo, e a gente acaba se vendo preso a elas. O animal acaba tendo essa metáfora. Sem querer adiantar o conto, para não perder a graça, mas o animal, mais do que um bicho, ele é aquela projeção que a gente faz da vida e a gente acaba se perdendo dentro dela. Então, esse é o lance da metáfora do animal de estimação. Isso se reflete também nos outros contos também do animal de estimação, né? Do livro O Animal de Estimação? Cada conto vai ter a sua reverberação, a sua metáfora, né? Tem contos que, apesar de serem fantásticos, são baseados em histórias reais, né? Se eu disser que é real, a pessoa nem acredita, mas é real. E cada um tem a sua metáfora, a sua relação com a realidade. Porque a literatura fantástica, embora ela não seja realista, não tenha a obrigação de refletir a realidade de uma maneira mais literal, ela trata a realidade de uma maneira, assim, metafórica mesmo. Você lê algo distorcido, né, para refletir sobre aquilo que a gente tem na nossa vida e que não percebe que é distorcido. Por exemplo, uma injustiça,
um problema da vida, um preconceito da sociedade, que a gente, de tanto lidar com ele, não percebe o erro, né, a distorção que há aí. Quando você pega isso e distorce, coloca em literatura, isso causa um estranhamento. Esse estranhamento que permite que a pessoa olhe para si, olhe para a sua vida e perceba que ela também é estranha. Né? A literatura tem essa função de nos fazer olhar para nós mesmos e nos enxergar de outra maneira. Né? Então a literatura fantástica dá essa oportunidade para a gente. Nos 29 contos, o que existe dentro deles sobre Rafael Gomes? Olha, tudo que a gente faz reflete um pouco do que a gente é. Né? E acaba que não tem histórias minhas, mas tem o meu ponto de vista em relação ao mundo. Né? Como é que eu posso dizer? Quando eu olho para a sociedade, a gente percebe os erros que acontecem, percebe que tem coisas fora do lugar. Né? Essa visão de problemas sociais e tal, eu coloco no livro. Essa questão de desarranjos do mundo, eu coloco nos desarranjos dos meus contos. É aí que eu coloco para trabalhar e refletir a sociedade, que tem a ver com o que eu vejo do mundo. Rafael, nessa obra, né, O Animal de Estimação, você trabalha, né, com gênero, vamos dizer assim, contos. E no seu primeiro trabalho também, Uma Cidade Inexistente, você também tem 28 contos. Sim, sim. 29 nesse e 28 nesse. Por que a escolha de contos? Olha, é verdade assim, nem a escolha. Acho que o escritor escreve o que ele é capaz de escrever. Né? E o conto, para mim, ele tem uma graça maior, que ele te exige uma eficiência. Você tem que fazer o texto funcionar, né? Senão você se perde do leitor. O romance não, eu até escrevo romances, mas o romance ele permite que você divague mais, percorra com mais calma. O conto ele tem que funcionar no ponto ali, em exato. Tem um escritor argentino, que ele dizia, o Julio Cortázar, que ele dizia o seguinte: o romance, comparando com o boxe, ele ganha do leitor por pontos. Agora o conto não, ele tem que ganhar por nocaute. E essa graça, essa exigência de eficiência, que é também um desafio, é a graça que eu vejo no conto e que me estimula a escrever contos. Dos 29 contos aqui, do Animal de Estimação, qual é o seu predileto, Rafael? Olha, o que eu gosto mais, e as pessoas não concordam comigo, é o último, Os Bichos. Para mim é o mais interessante, porque além de ter uma graça melhor, ele tem um ritmo que me agrada mais. E por incrível que pareça, ele foi baseado em uma história real. Né? Eu li uma notícia de um homem no Japão que começou a perceber que as coisas dentro da sua casa estavam mudando de lugar sozinhas. E ele não entendia, ele morava sozinho. Então ele instalou câmeras e um dia foi para o trabalho das suas câmeras gravando. Quando ele voltou, ele viu que tinha uma mulher que vivia dentro da casa dele, sem que ele soubesse, e se escondia dentro do guarda-roupa. Aí ele chamou a polícia foi lá, aquela mulher vivia há mais de um ano escondida no guarda-roupa desse homem sem que ele percebesse. Pra você ver como a realidade também é bastante fantástica, né? E eu trabalhei de maneira literária, não é a transcrição da notícia, né? Mas tem essa inspiração. E acaba que esse charme de ter relação com a realidade faz com que eu goste bastante do conto. Rafael, vamos dar uma pequena parada que nosso tempo se esgotou e voltamos já já com o Curto Circuito para falar mais um pouquinho de Animal de Estimação. Até já.